Esta história me foi contada pelo meu avô Alfredo, quando eu ainda era uma criança. Meu avô era um homem de sabedoria e muitas experiências. Ao longo de sua vida, ele me presenteou com muitas histórias, cada uma mais intrigante e misteriosa do que a outra. Elas ficaram profundamente marcadas em minha mente, e sinto que preciso compartilhá-las com vocês. Esta em particular, a do lobisomem, eu fiz com que ele a repetisse muitas vezes, tamanha a impressão que causou em mim. Alfredo sempre começava essa história com um aviso: nem tudo que brilha é ouro, e nem tudo o que se move na noite é humano. Esta é apenas uma das muitas que ele compartilhou comigo. Muitas outras irão se transformar em vídeos no futuro. Preparem-se, pois esta história, como todas as outras que estão por vir, certamente arrepiará até os mais corajosos. Meu avô Alfredo chegou à Vargem Grande do Sul quando tinha 12 anos. Meu bisavô, um imigrante italiano, trouxe sua família ao Brasil em busca de uma nova vida. Foi nessa fazenda onde meu avô cresceu e viveu as experiências mais marcantes de sua vida. Esta história, no entanto, começa quando Alfredo tinha 20 anos. Ele estava ansioso para ir a uma festa da colheita, onde encontraria sua namorada. Além disso, havia combinado de encontrar seus amigos no meio do caminho, para que pudessem seguir juntos até a festa em segurança. Chegado o dia da festa, ele acabou se atrasando demais, pois seu pai, um homem rígido, o havia prendido em algumas tarefas da fazenda. Finalmente, Alfredo se preparou com entusiasmo, colocando a melhor sela em baio, seu fiel companheiro de muitas aventuras. Quando finalmente conseguiu partir, já estava tarde. Sua mãe, ao se despedir, o advertiu: não vá pela estrada da casa assombrada. Com tudo pronto, Alfredo partiu, levando sua espingarda, bastante munição e um lampião, caso fosse necessário. A viagem envolvia muitas horas de cavalgada por estradas precárias de terra, cercadas por uma mata que, embora não muito fechada, escondia rios e morros que representavam desafios naturais. Feliz, ele se distraiu com seus pensamentos e acabou esquecendo que deveria ter mudado o caminho alguns quilômetros atrás. Decidiu seguir em frente, mas logo ficou preocupado, pois sabia que aviso de mãe sempre devia ser levado a sério. Quando percebeu, já era tarde demais. Ele estava se aproximando da trilha da casa assombrada, marcada por uma tragédia sinistra. Diziam que aquela casa havia sido palco de um evento perturbador, quando um homem, aparentemente enlouquecido, matou brutalmente sua própria mãe, uma idosa indefesa. O ocorrido deixou a comunidade em choque, e a casa, agora em ruínas, carregava uma aura de medo e luto. O ocorrido espalhou medo e luto entre os moradores, e a casa, agora em ruínas, era evitada por todos, carregando consigo uma aura de terror e desespero. Encontraram o corpo da mulher parcialmente devorado por um grande animal, possivelmente um lobo. A polícia, confrontada com a cena horrível, teorizou que o ataque do animal ocorreu após o filho ter fugido. Pegadas ensanguentadas pertencentes ao homem foram encontradas saindo da casa, sugerindo que ele havia abandonado o local antes do animal se aproximar. Além disso, a casa estava parcialmente destruída. O homem, em um acesso de fúria, havia vandalizado o imóvel, quebrando móveis e arremessando objetos. A destruição causada pelo filho parecia refletir o caos interno que o consumia, aumentando a sensação de desolação no local. O caso rapidamente se tornou um enigma, alimentado por rumores e especulações. A combinação de rastros humanos e sinais de um predador trouxe uma camada adicional de mistério. A atmosfera de terror em torno da casa se intensificou quando as histórias começaram a circular na comunidade. Alguns moradores, temendo o inexplicável, começaram a sussurrar que o homem poderia ter se transformado em um lobisomem, uma criatura lendária, e que ele havia matado sua mãe sob essa forma monstruosa. Essa teoria, embora nunca confirmada, gerou uma aura de dúvida e medo. A casa permaneceu um símbolo de mistério, envolta em um silêncio inquietante e um pressentimento sombrio. Com o tempo, a história ganhou contornos cada vez mais fantásticos, refletindo as ansiedades e temores da comunidade. Alfredo já conseguia ver a silhueta sombria da construção. Baio começou a mostrar sinais de inquietação, relinchando e relutando em continuar, como se ele próprio tivesse se lembrado da mensagem de sua mãe.
Alfredo tentou tranquilizá-lo, mas Baio continuava sentindo que havia algo errado. Com firmeza, conseguiu fazer com que Baio seguisse em frente, e foi então que uma figura estranha surgiu à sua frente. Uma cadeira de balanço estava posicionada no meio da estrada, com uma mulher sentada. Alfredo acendeu seu lampião e continuou se aproximando com muito cuidado. Mas Baio, percebendo a estranheza da situação, empinou, quase derrubando o lampião que Alfredo segurava. A luz trêmula iluminou brevemente a cena, e Alfredo, apesar da relutância do cavalo, se aproximou ainda mais, pensando em quem poderia ter colocado uma velha em uma cadeira no meio da estrada à noite. Enquanto se aproximava, o lampião balançava lançando sombras dançantes nas árvores ao redor. O cavalo, ainda inquieto, dava passos hesitantes, claramente desconfortável com a presença daquela figura. Alfredo tentou manter a calma, mas a história do homem que enlouqueceu e matou sua mãe ecoava em sua mente, aumentando sua inquietação. A cena era surreal e perturbadora, com a lua cheia lançando uma luz fria sobre a mulher na cadeira. Quando ficou de frente para a mulher, levantou o lampião para iluminar seu rosto e tentar falar com ela. O que viu o deixou em estado de choque. Era um cadáver em decomposição, uma idosa com buracos negros onde deveriam estar os olhos, de onde larvas rastejavam. A visão era simplesmente horripilante. Alfredo deu um grito de terror, jogou o lampião em cima da mulher e saiu em disparada pela estrada, instigando Baio a correr o mais rápido possível. Ao olhar para trás, percebeu que o lampião estava no meio da estrada, sua chama ainda tremulando. Mas a velha e a cadeira tinham desaparecido completamente, como se nunca tivessem estado lá. A estrada estava vazia, envolta em um silêncio sinistro, com apenas a lua cheia como testemunha daquele encontro macabro. Alfredo, no entanto, era muito corajoso, e como ia precisar do lampião, pegou sua arma e decidiu voltar para buscá-lo. Chegando próximo ao local, apontou e verificou em todas as direções, mas não havia mais sinal da mulher. Desceu do cavalo segurando a rédea com uma mão, e com a outra, pegou o querosene que estava em uma garrafa na sela do baio. Preparou novamente o lampião e, ainda sentindo o medo pulsar em seu peito, mas determinado a continuar. Com o lampião reabastecido e novamente aceso, Alfredo montou em baio e prosseguiu pela estrada. Após alguns trotes, o silêncio da noite foi interrompido por uma voz feminina, gritando e implorando por ajuda. O som cortante e desesperado chegou até ele, misturando-se com o crepitar do lampião e o ritmo das patas do cavalo. O medo tomou conta de Alfredo e ele imediatamente pensou que o fantasma da mulher poderia estar preparando uma armadilha. A ideia de ser atraído para um truque sobrenatural fez seu coração acelerar ainda mais. Mesmo assim, a consciência de que poderia haver alguém realmente em perigo pesava sobre ele, fazendo-o hesitar. Ele fez uma pausa, o lampião balançando suavemente enquanto escutava os gritos. O instinto de ajudar lutava contra o medo de cair em uma armadilha. Alfredo tomou uma decisão difícil. Precisava verificar a origem dos gritos, pois caso contrário, sua consciência pesaria o resto de sua vida. Com o lampião firme em uma mão e a espingarda na outra, desceu e amarrou Baio a uma árvore próxima à casa, garantindo que o cavalo estivesse seguro. Avançou com cautela, com seu olhar atento a qualquer sinal de perigo. Cada passo que dava, os gritos se tornavam mais altos e mais próximos, indicando que estava se aproximando da origem do som. A escuridão envolvia a casa e a sensação de desolação se intensificava à medida que ele se aproximava da entrada. Ele se aproximou da porta, que estava arrombada e apenas encostada, com um velho cartaz quase apagado, pendurado nela indicando que a entrada era proibida, pois se tratava de uma cena de crime. Empurrou a porta, que rangiu com um som agudo e penoso, revelando o interior da casa. A visão era desoladora. Muitos móveis destruídos, e alguns outros ainda inteiros, cobertos por lençóis brancos empoeirados, criavam um contraste fantasmagórico com as sombras dançantes projetadas pela luz tremulante do lampião. O ambiente parecia ter sido abandonado há muito tempo, e um cheiro de mofo e madeira antiga misturava-se com uma estranha fragrância ruim que Alfredo não conseguia identificar. Cada passo dentro da casa fazia o chão rangir sob seus pés, e o silêncio era opressor, quebrado apenas pelos ecos dos próprios passos de Alfredo e pelos gritos que, de repente, pareceram cessar. A tensão no ar era sensível, e Alfredo sabia que precisava ser cauteloso. O medo de encontrar algo terrível fazia seu coração bater mais rápido.
Subiu as escadas com passos firmes, a tensão crescendo a cada degrau que rangia sob seu peso. O corredor no andar de cima estava iluminado pela luz do lampião e mostrava portas fechadas em ambos os lados. Alfredo hesitou por um momento, com sua mente lutando para processar o que estava acontecendo. O medo misturava-se com uma determinação inabalável. De repente, o silêncio foi rompido por um som vindo de um dos quartos, uma batida fraca e irregular, como se alguém estivesse tentando chamar por ajuda. Alfredo tomou uma respiração profunda e avançou na direção do som, seu coração acelerado e a espingarda pronta para qualquer eventualidade. Cada passo era calculado, enquanto ele se preparava para enfrentar o desconhecido e descobrir o que realmente estava acontecendo naquela casa. Quando entrou no quarto, Alfredo encontrou uma cena desoladora. Uma jovem estava amarrada com uma corda ao pé de uma cama, visivelmente debilitada. Seus olhos, cansados e cheios de medo, brilhavam sob a luz tremulante do lampião. Seu corpo estava fraco e desnutrido, e ela mal conseguia se manter em pé. Alfredo se aproximou tentando acalmar a tensão crescente em seu peito. Com um esforço cuidadoso, Alfredo começou a soltar as cordas que prendiam a jovem. Ela, com uma expressão de desespero e exaustão, mal tinha energia para se mover, mas seus olhos transmitiam um medo profundo. Quando finalmente conseguiu murmurar, suas palavras carregavam um aviso inquietante: "O monstro vai voltar." A menção ao monstro fez Alfredo recordar a lenda local sobre o caso do homem que havia matado a própria mãe. Sempre cético, ele nunca acreditara nessas histórias fantásticas que o povo contava, tratando-as como meros contos para amedrontar. No entanto, agora, diante da situação real e aterradora, ele se via forçado a reconsiderar. A ideia de que a lenda pudesse ter alguma base na realidade começou a se insinuar em sua mente. A inquietante possibilidade de que o monstro fosse mais do que uma invenção da imaginação popular começava a ganhar força, especialmente ao se deparar com o pavor genuíno da jovem e o caos que observava ao seu redor. Alfredo se preparava para enfrentar o que ainda estava escondido nas sombras da casa, com a dúvida e o medo crescendo em seu coração. Enquanto se preparava para descer e sair do quarto com a jovem que mal podia andar, Alfredo ouviu um forte uivo de lobo e o relinchar desesperado de baio lá fora. Seu coração disparou com a possibilidade de que o cavalo estivesse sendo atacado. Correu para uma janela aberta e viu uma sombra se movendo rapidamente em direção ao baio, que estava preso e lutava freneticamente para se soltar. Sem hesitar, pegou sua espingarda e disparou várias vezes contra a sombra. Os tiros ecoaram pela noite, e a fera finalmente recuou. A corda que prendia baio à árvore se soltou, e o cavalo aproveitou a oportunidade para fugir, desaparecendo na escuridão da noite. Alfredo e a jovem trocaram um olhar de alívio ao verem baio escapar para a segurança. A tensão momentânea se dissipou um pouco, mas a consciência de que o perigo ainda rondava manteve-os em alerta. A jovem, ainda debilitada, olhava para Alfredo com um misto de medo e gratidão. Alfredo sabia que o perigo estava longe de terminar, mas por agora, tanto ele quanto Baio estavam a salvo. Ele precisava agir rapidamente para garantir a segurança de todos e levar a jovem para um local seguro antes que a fera pudesse voltar. Enquanto tentavam descer a escada, um barulho estrondoso vindo da parte de baixo fez Alfredo e a mulher pararem. O som era tão intenso que parecia que a própria casa estava prestes a desmoronar. Com o coração disparado, ele olhou para baixo da escada e viu a figura monstruosa de um lobisomem. A criatura era imensa, com quase 2 metros de altura, seus músculos volumosos se contorcendo sob a pele escura e densa. Seus olhos brilhavam com um brilho febril e malévolo, refletindo a luz do lampião com uma intensidade aterradora. A besta tinha garras afiadas e dentes longos e pontiagudos, que pareciam preparados para rasgar carne com facilidade. Seu corpo estava coberto por uma pelagem espessa e arrepiada, entremeada com pedaços de tecido esfarrapado, denunciando que ele já havia sido um homem. A respiração pesada e ofegante exalava um odor insuportável, uma mistura de carne podre e o fedor de um animal das trevas, impregnado com a essência sombria da noite. Alfredo não hesitou. Com um tiro preciso, ele disparou contra a fera, com o som do tiro ecoando pela casa com uma reverberação aterrorizante.
O lobisomem foi atingido, mas sua fúria parecia não diminuir. Sem perder tempo, Alfredo e a jovem correram de volta para o quarto com o medo impulsionando cada movimento. Ele precisava proteger a jovem e a si mesmo, e com a adrenalina a todo vapor, fechou a porta com um estrondo. Em seguida, começou a empurrar um móvel pesado contra ela, criando uma barreira improvisada. Do outro lado da porta, a fera esmurrava e rugia com uma força aterrorizante. Enquanto o cheiro de um animal das trevas invadia o ambiente, tornando o ar quase insuportável. Recarregando a arma com mãos trêmulas, Alfredo atirou várias vezes na direção da porta. Cada estalo do tiro ecoava com um estrondo ensurdecedor. A tentativa desesperada de espantar a fera parecia ser sua única esperança enquanto lutava contra o terror crescente que ameaçava dominá-lo. De repente, um silêncio denso e perturbador envolveu o ambiente, substituindo o rugido furioso da criatura. Alfredo permaneceu imóvel com a respiração rápida e irregular. Seus ouvidos aguçados captaram os passos pesados da fera descendo as escadas, com cada som mais distante até que finalmente desapareceu na quietude da noite. O silêncio era quase mais inquietante do que o barulho anterior. Alfredo tentava processar o que havia acontecido, com sua mente ainda atordoada pelo terror e pela adrenalina. A dúvida e o medo de que a criatura pudesse retornar o assolava. A pergunta que pairava em sua mente era: os tiros haviam realmente ferido a fera a ponto de fazê-la fugir? A jovem olhava para Alfredo com um olhar de expectativa e medo. Ele se aproximou dela tentando manter a calma e fazer o possível para aliviar sua situação. Ele a abraçou, mas sua mente ainda girava em torno da possibilidade de que o perigo ainda estivesse à espreita. Aguardaram por longos minutos e olharam pela janela e não viram mais nada. Alfredo não conseguia tirar da cabeça a imagem do lobisomem e o cheiro nauseante que ele deixara para trás, que também já tinha dispersado. A incerteza e o medo de que a fera pudesse voltar a qualquer momento tornavam cada minuto uma eternidade angustiante. Ele sabia que precisava agir rapidamente para sair da casa e buscar um lugar mais seguro, mas o terror e a dúvida continuavam a assombrá-lo. Com o coração acelerado, preparou-se para descer as escadas com a jovem ainda desamparada ao seu lado. Com um esforço tenso, ele empurrou o móvel para longe da porta, liberando a passagem. Abrindo a porta com cuidado, começaram a descer as escadas, cientes de que o perigo ainda estava à espreita. De repente, um estrondo violento quebrou o silêncio, fazendo-os parar bruscamente. A porta da casa foi totalmente derrubada com uma força brutal, e na entrada, a silhueta ameaçadora do lobisomem apareceu, iluminada pela luz trêmula do lampião. Alfredo, com o coração disparado, levantou a espingarda e disparou vários tiros em direção à criatura. Os tiros fizeram o lobisomem recuar, permitindo que Alfredo e a jovem vissem uma chance de escapar. Alfredo recarregou a arma rapidamente, consciente de que as balas estavam acabando e que cada tiro precisava contar. A fera recuou, e Alfredo precisava aproveitar a oportunidade e agir rapidamente. Saíram da casa abandonada, Alfredo apoiando a jovem debilitada, enquanto se dirigiam para o lado oposto de onde a fera havia desaparecido. Mas a fera não desistia e retomou sua caçada. Atrás deles com fúria e sede de sangue, e Alfredo disparava para trás enquanto corria, tentando manter a criatura à distância. Quando o lobisomem estava a menos de 1 metro de distância, com suas garras quase os agarrando, de repente, Baio surgiu trotando e relinchando como um dragão feroz. Alfredo, com muita habilidade e em um único movimento, subiu e puxou a jovem para cima de Baio, que disparou como um raio. Alfredo olhou para trás e viu o lobisomem ainda os perseguindo. Ele tentou atirar, mas a arma já estava sem balas. Finalmente, com a velocidade de Baio, viram o lobisomem ficar para trás. A adrenalina corria em suas veias enquanto fugiam para a segurança. Alfredo segurava firmemente as rédeas enquanto a jovem se agarrava a ele com força. Tudo o que restava era a escuridão da noite e o som dos cascos de Baio batendo no chão. Cavalgavam alguns quilômetros pela estrada de terra, quando avistaram uma casa simples e iluminada ao longe. Parecia ser a única construção visível naquela área deserta.
Alfredo se aproximou da casa com cautela, desceu de baio e bateu na porta. De repente, um homem abriu uma pequena janela e apontou uma arma para eles, sua expressão carregada de desconfiança. Alfredo rapidamente explicou que haviam sido atacados e que a jovem precisava de ajuda imediata. O homem hesitou por um momento, mas, percebendo a gravidade da situação, abriu a porta lentamente para que eles entrassem. Enquanto isso, um garoto pegou o baio e o levou para o estábulo. Entraram rapidamente na casa, com o homem observando-os com uma mistura de curiosidade e preocupação. Dentro da casa, sua esposa apareceu prontamente e ofereceu água, enquanto o filho de cerca de 12 anos trouxe-lhes pão. A jovem, visivelmente exausta e desidratada, agradeceu com um olhar cansado, aceitando o líquido com gratidão e comendo um pouco do pão oferecido. Alfredo, por outro lado, estava muito preocupado para comer. Apenas tomou um pouco de água, tentando processar os eventos que haviam acabado de acontecer e pensando no que ainda estava por vir. Enquanto a jovem bebia e comia com dificuldade, Alfredo, imerso em preocupação, começou a relatar brevemente o que havia acontecido. Ele descreveu que tudo começou com a aparição de uma velha sentada em uma cadeira na estrada e o ataque da criatura, com suas palavras carregadas de tensão e apreensão. O homem e sua esposa ouviram atentamente, seus rostos mostrando sinais de profunda preocupação. O dono da casa, com uma expressão grave, explicou que em noites de lua cheia, a regra era não sair de casa para nada. As portas e janelas eram reforçadas e trancadas rigorosamente. Ele revelou que realmente havia escutado o uivo da criatura várias vezes, a qual ele se referia como a besta ou lobisomem. O homem descreveu o uivo que ecoava pela noite e mencionou que a velha na cadeira vista por Alfredo na estrada era uma figura ligada à lenda local. Embora o homem não soubesse detalhes exatos sobre ela, a velha parecia ser uma presença sinistra associada à besta. Seu aparecimento inquietante não era apenas uma coincidência, mas parte de uma história mais profunda e aterrorizante que envolvia a criatura. Enquanto a esposa preparava um local para que Alfredo também pudesse descansar, ele refletia sobre o que havia sido dito. A sensação de insegurança persistia, e o pensamento sobre a velha na cadeira e a besta o atormentava. A conexão entre os eventos e a lenda local parecia cada vez mais real. Enquanto Alfredo e o dono da casa discutiam e o calor do abrigo começava a oferecer algum alívio, o silêncio da noite foi quebrado por um uivo distante. O som sinistro reverberou pela estrada de terra, vindo de longe, mas suficiente para fazer com que os dois homens se entreolhassem, o medo visível em seus olhos. O uivo ecoou por alguns momentos antes de desaparecer na imensidão da noite. Alfredo, ainda com a arma em mãos, ficou atento com os sentidos aguçados para qualquer outro sinal da criatura. O dono da casa, embora visivelmente preocupado, tentava manter a calma, mas sua postura tensa denunciava o impacto do som. Enquanto as mulheres dormiam, Alfredo e o dono da casa mantinham sua vigilância, esperando que o amanhecer trouxesse a promessa de segurança e uma possível solução para o pesadelo que haviam vivido. O medo do desconhecido e o terror da besta permaneciam como uma sombra constante sobre eles, uma lembrança perturbadora de que o perigo poderia estar apenas à espreita na calada da noite. Quando finalmente a primeira luz do amanhecer começou a despontar, Alfredo, exausto, ainda dormia segurando sua arma, mas foi acordado abruptamente por sons de cavalos que se aproximavam da casa. Levantando-se com dificuldade, ele foi em direção à porta e, ao abri-la, não acreditou no que viu diante de seus olhos. Era seu pai, seu irmão mais velho, Armando e seus amigos, todos armados e com expressões que misturavam preocupação e alívio. Formaram um grupo de busca porque os amigos de Alfredo, preocupados, foram até sua casa e disseram que ele não havia comparecido ao encontro combinado. O reencontro foi carregado de uma emoção intensa. O pai de Alfredo envolveu-o em um abraço apertado, seus olhos mostrando o alívio e a angústia acumulados pela preocupação com o filho. O irmão mais velho e os amigos também expressaram alívio ao ver Alfredo em segurança enquanto seus olhos refletiam a tensão das horas de busca. Com um gesto de alívio e apreensão, Alfredo começou a relatar o que havia acontecido. Falou sobre a jovem, detalhando os eventos da noite anterior, a aparição da velha na estrada e o ataque da fera. Seu pai ouviu atentamente, seu rosto tornando-se sombrio a cada palavra. Disse que também escutaram uivos distantes enquanto faziam uma busca pela casa abandonada.
O pai de Alfredo explicou que sabia da jovem porque haviam encontrado outro grupo que a procurava. Ele informou que a situação estava sendo amplamente investigada e que era urgente levar a jovem até a capela da comunidade, onde seu marido, desesperado, aguardava notícias. Alfredo agradeceu profundamente e se despediu da família que os havia acolhido. Em seguida, partiram para a capela. Ao chegarem, encontraram outro grupo já presente, junto com outros homens da cidade, todos armados e ansiosos. Quando o marido avistou sua esposa desaparecida, correu até ela e a envolveu em um abraço emocionado. Depois de ouvir a história do que havia acontecido, se dirigiu a Alfredo, ajoelhou-se diante dele e, com lágrimas nos olhos, expressou sua eterna gratidão, dizendo que nunca poderia encontrar palavras suficientes para agradecer o que Alfredo havia feito. Alfredo entrou na capela e foi recebido com aplausos e agradecimentos de todos. Sobre um altar avistou uma pilha de talheres de prata cedidos pela comunidade. Esses talheres seriam derretidos para fabricar balas de prata, pois, segundo a lenda, somente as balas de prata teriam o poder de matar um lobisomem. Rapidamente, um homem pegou os talheres e os colocou em um saco de pano. Em seguida, saiu apressado em direção à forja para iniciar a fabricação das balas. Com a fabricação das balas de prata em andamento, a tensão na capela aumentava. A comunidade, agora unida em um objetivo comum, preparava-se para enfrentar a criatura que aterrorizava a região. Alfredo, ainda abalado pelos eventos da noite anterior, encontrou um momento para refletir sobre a coragem que lhe fora exigida e a responsabilidade que agora carregava. As histórias de lobisomem que ele sempre ouvira como meras lendas, agora se mostravam dolorosamente reais. Os homens da comunidade, cada um com seu papel definido, trabalhavam freneticamente. O ferreiro, um homem de mãos calejadas e olhos atentos, coordenava a produção das balas de prata. O calor intenso da forja contrastava com o ar frio do início da noite, e as faíscas iluminavam os rostos concentrados dos que ajudavam. Enquanto isso, Alfredo e os outros homens discutiam estratégias de defesa. O plano envolvia rodear a casa abandonada, pois sabiam que os lobos geralmente retornavam aos locais onde encontravam comida. A jovem resgatada, ainda debilitada, descansava sob os cuidados das mulheres da comunidade, que ofereciam conforto e proteção. Alfredo sentia a responsabilidade de garantir que a fera não atacasse novamente, e essa determinação guiava cada uma de suas ações. À medida que a lua cheia começava a surgir no horizonte, um senso de urgência tomava conta de todos. As balas de prata, uma vez forjadas, foram cuidadosamente distribuídas entre os homens. Alfredo recebeu seu próprio lote, sentindo o peso simbólico e literal das balas em suas mãos. Ele sabia que cada uma delas poderia ser a diferença entre a vida e a morte. Com um olhar firme, ele verificou sua espingarda mais uma vez, garantindo que tudo estivesse em ordem. Ao seu redor, via expressões de medo, mas também de determinação. Cada homem ali presente sabia do risco que corriam, mas também da importância de proteger suas famílias e terras. Com as balas de prata prontas, os homens começaram a se preparar para partir em caravana até a casa abandonada. Suas mulheres, com rostos preocupados, despediram-se dos maridos. A expressão de cada uma refletia a angústia da incerteza, cientes de que seus maridos poderiam não voltar. Apesar do medo, elas entendiam a necessidade da missão, e suas despedidas eram carregadas de amor e esperança. Alfredo recebeu um abraço apertado de sua mãe, que lhe sussurrou palavras de encorajamento e uma prece silenciosa. A caravana partiu, os homens montados em seus cavalos com as armas prontas e os corações apertados. A trilha até a casa abandonada era sombria e silenciosa, com a lua cheia lançando uma luz pálida e fantasmagórica sobre o caminho. Cada passo dos cavalos ressoava como um presságio, um lembrete constante do perigo que se aproximava. A mata ao redor da estrada parecia observar em silêncio, com suas sombras densas e inquietantes. Já era tarde da noite quando a caravana passou próximo à casa do homem que havia acolhido Alfredo e a jovem. De repente, uma criança apareceu correndo na escuridão, gritando que o lobisomem a havia atacado. A visão aterrorizante os assombrou. Prontamente, desceram rapidamente dos cavalos e, armados, se dirigiram para a casa. Logo na frente, viram o homem que os havia acolhido agora morto. Entraram na casa com cautela e encontraram a esposa também morta. Apenas o menino, que havia conseguido se esconder,
sobreviveu ao ataque. Isso tinha acontecido pouco antes da caravana chegar. A cena era devastadora, um lembrete sombrio do terror que ainda rondava à noite. O menino, ainda em choque, contou o que aconteceu. Disse que seu pai havia escutado um uivo seguido de uma batida muito forte na porta da casa. Quando o pai abriu a janela, viu o lobisomem e começou a atirar. Mas a fera conseguiu derrubar uma parede de madeira e entrou na casa atacando seu pai e sua mãe, que não puderam se defender. Antes de ser atacada, a mãe escondeu o menino dentro de um armário, salvando sua vida. A criança falava entre lágrimas, revivendo o horror daquela noite fatídica. Os homens da caravana, abalados pela história do menino, decidiram que precisavam continuar com seu plano inicial de ir até a casa abandonada. Sabiam que o perigo ainda estava à espreita e que precisavam enfrentar a fera para proteger todos. Alfredo, com o coração pesado, olhou para o menino e prometeu que iriam vingar a morte de seus pais e acabar com o pesadelo. Decidiram levar o menino com eles para garantir sua segurança, já que não havia nenhum lugar seguro para deixá-lo. Com o menino em segurança entre eles, a caravana montou nos cavalos novamente e seguiu em direção à casa abandonada. A determinação de acabar com a ameaça do lobisomem crescia em cada um dos homens, enquanto a noite escura os envolvia, carregada de mistério e perigo. Ao chegarem à casa abandonada, os homens rapidamente se posicionaram ao redor do perímetro, formando duplas para aumentar a segurança. O pai de Alfredo formou dupla com o tio dele, enquanto Alfredo se juntou ao seu irmão Armando. A casa, envolta em escuridão e mistério, parecia respirar uma aura de maldade antiga. Alfredo, com a espingarda firme nas mãos, sentiu o peso da responsabilidade aumentar. Cada homem sabia que a noite seria longa e perigosa e que a criatura poderia aparecer a qualquer momento. A lua cheia subia lentamente no céu, e as tochas dos homens iluminavam a clareira com uma luz fria. O silêncio era quase ensurdecedor, quebrado apenas pelo ocasional farfalhar das folhas ao vento. Todos os sentidos estavam em alerta máximo, cada sombra e cada som potencialmente sinalizando a aproximação da fera. Alfredo e Armando mantinham os olhos fixos na escuridão, suas mentes relembrando os eventos da noite anterior, preparados para o que estava por vir. De repente, um uivo distante rompeu a quietude, seguido por outros mais próximos, indicando que a fera se aproximava cada vez mais. Uma névoa começou a se formar, envolvendo a floresta e obscurecendo parcialmente e confundindo a visão dos homens. Eles trocaram olhares rápidos e apontaram as armas para a escuridão. O medo crescia rapidamente, e com ele, a névoa e a escuridão traziam a sombra do perigo iminente. A tensão aumentava a cada segundo, enquanto todos esperavam o inevitável confronto com a fera que tanto temiam. De repente, um rugido seguido de um grito e tiros ecoaram do outro lado da casa. O som era tão profundo e ameaçador que fez o coração de Alfredo e Armando acelerarem. Antes que pudessem reagir, mais tiros foram ouvidos vindo da direção do pai e do tio deles. Os irmãos trocaram um olhar de determinação, pois sabiam que precisavam agir rápido para proteger os seus. Mais tiros e gritos começaram a ecoar de outra direção. Os homens, que eram lavradores sem experiência em combate, começaram a se ferir no caos. De repente, o pai e o tio de Alfredo apareceram correndo, o pai com um tiro no ombro e o desespero estampado no rosto. Eles estavam acompanhados do menino que haviam resgatado. O pai de Alfredo gritou para os filhos, dizendo que a fera havia matado vários homens, que seria impossível derrotá-la, e implorou para que os meninos fugissem imediatamente. Armando, junto com seu pai, o tio, o menino e mais alguns homens, subiram nos cavalos e fugiram. Alfredo, vendo a situação crítica, não poderia partir e, contrariando seu pai, juntou-se a Tião, um amigo com mais experiência em armas. Determinados a enfrentar a criatura, partiram em direção ao local de onde vinham os tiros. Quando chegaram ao outro lado, a cena que se depararam foi aterradora. Os corpos de alguns homens estavam completamente destroçados, um espetáculo macabro de sangue e mutilação.
O cheiro metálico do sangue fresco enchia o ar, misturado ao som dos cavalos que fugiam em desespero, seus relinchos ecoando na noite como gritos de pânico. Alfredo sentiu um nó no estômago e a urgência da situação aumentou. A realidade da monstruosidade que enfrentavam era agora inegável e avassaladora. Um silêncio momentâneo informava que a fera também os espreitava, aumentando a tensão no ar e deixando claro que o perigo ainda estava à espreita. De repente, um barulho ensurdecedor de algo se quebrando ecoou na escuridão. Alfredo e Tião mal tiveram tempo de reagir antes que a fera emergisse das sombras com uma velocidade impressionante. A criatura lançou-se sobre Tião, suas garras afiadas rasgando a carne e arrancando gritos de dor. O sangue jorrou como uma fonte, encharcando o chão e as roupas de Alfredo. Em meio ao caos, Alfredo levantou sua espingarda e disparou. Mas errou seu alvo e a fera parecia implacável, com sua fúria alimentada pela carnificina ao redor. A visão era devastadora. A fera dilacerava seu desafortunado amigo, seus dentes afundando na carne com uma voracidade bestial. O som dos ossos sendo quebrados e dos gritos de agonia ecoava pela clareira, criando uma sinfonia macabra que fazia o coração de Alfredo bater descompassado. Ele sabia que se não agisse rapidamente, estaria condenado. Alfredo avistou uma árvore robusta e correu em sua direção com todas as suas forças. Com a fera quase em seus calcanhares, ele pulou e agarrou-se aos galhos mais altos, escalando com uma agilidade desesperada. A fera começou a dar golpes na árvore que balançava freneticamente com a força dos impactos. A força da criatura era incrível, pois a árvore tinha quase 1 metro de diâmetro e, mesmo assim, cada golpe fazia a estrutura maciça tremer. Alfredo segurava-se com todas as suas forças nos galhos, sentindo a madeira vibrar sob seus dedos. Cada investida da fera ameaçava derrubá-lo, e o medo de cair na mercê da criatura aumentava a cada segundo. Tremendo de medo, Alfredo tentou apontar a arma durante uma pausa na fúria da besta. A fera gritava e rugia, sua voz cheia de ódio ressoava pela noite. A tensão e o terror eram tão intensos que, em um momento de descuido, deixou a espingarda cair. Seu coração disparou ao ver a arma escorregar de suas mãos suadas, mas por sorte, ela ficou presa em alguns galhos abaixo. A visão da espingarda pendurada tão perto, mas ao mesmo tempo fora de alcance, aumentava seu desespero. A fera, percebendo que Alfredo estava fora de alcance, começou a tentar subir na árvore. No entanto, seu peso massivo a impedia de ganhar altura, fazendo com que cada tentativa resultasse em mais golpes contra o tronco. A criatura rugia com fúria, suas garras arranhavam a casca da árvore, enquanto Alfredo, tremendo e suando, sabia que precisava encontrar uma maneira de recuperar a arma e acabar com aquele pesadelo antes que a fera conseguisse derrubá-lo. O tempo estava se esgotando e cada segundo era crucial. Em mais uma pausa da fera, Alfredo conseguiu quebrar um galho em formato de gancho e rapidamente tentou se esticar para pegar a arma. Cada movimento era calculado, sabendo que qualquer erro poderia ser fatal. Quando a arma estava quase em sua mão, a fera começou a esmurrar a árvore com ainda mais fúria. A árvore balançou violentamente e a espingarda se soltou do gancho, caindo no chão. A criatura rapidamente pegou a espingarda com suas garras monstruosas e com pouco esforço conseguiu destruir a arma, torcendo o metal como se fosse papel. O som do metal sendo destruído ecoou na noite, aumentando o terror de Alfredo. Sem sua arma, sabia que suas chances de sobrevivência haviam diminuído drasticamente. A fera, agora mais feroz do que nunca, continuava a esmurrar a árvore, determinada a derrubar Alfredo e terminar o que havia começado. O jovem precisava pensar rapidamente em uma nova estratégia para escapar daquela situação desesperadora. Com a fúria da fera, esmurrando a árvore, o galho que Alfredo segurava quebrou, e ele caiu no chão. Atordoado e vulnerável, Alfredo viu a fera pular sobre ele. A criatura parecia brincar com sua presa, rosnando enquanto o encarava no fundo de seus olhos. Os olhos da criatura pareciam devorar sua alma, uma janela para uma maldade sem fim. Havia algo de perturbadoramente humano neles, um reflexo distorcido de dor e fúria que o aterrorizava ainda mais.
Sua vida inteira passou por um instante em seus pensamentos, pois sabia que seu fim havia chegado e intuitivamente havia desistido. A fera, enfim, tinha vencido. De repente, Alfredo escutou um único tiro e instintivamente fechou os olhos e pôde sentir a fera se afastar. Lentamente reabriu os olhos e viu a criatura agonizando. Uma espécie de fumaça saía de seu peito bem do lugar onde a bala de prata havia acertado. A fera olhou para a lua e fez um último uivo, que ecoou pela noite carregado de dor e desespero antes de cair morta ao chão. Seu reinado havia acabado. Alfredo se levantou com dificuldade devido aos ferimentos da queda. Ao olhar ao longe, viu seu pai ferido no ombro, paralisado e ainda apontando sua arma para a fera no chão. O rosto de seu pai estava pálido e suado, os olhos arregalados com a intensidade do momento. A arma tremia em suas mãos, mas ele não baixava a guarda, como se quisesse garantir que a criatura realmente estivesse morta. Alfredo, com um misto de alívio e preocupação, começou a caminhar em direção ao pai, sentindo cada dor e cada ferida, mas sabendo que haviam vencido o pesadelo que os assombrava. Chegando perto do pai, Alfredo lentamente retirou a arma de suas mãos trêmulas. Com os olhos cheios de gratidão e emoção, agradeceu silenciosamente por ter salvado sua vida. A conexão entre eles, naquele momento, era uma mistura de alívio, dor e um profundo sentimento de união após terem enfrentado e derrotado a terrível fera. Olharam mais uma vez para a fera. Ela estava envolta em uma fumaça que brilhava sob a luz da lua. A cena era surreal, a criatura morta e o vapor cintilante criando uma imagem quase fantasmagórica. A fumaça parecia se dissipar lentamente, subindo em espirais para o céu noturno, como se a essência maligna da fera estivesse finalmente se desvanecendo. Quando a fumaça se dissipou totalmente, um homem morto surgia em seu lugar, com um tiro no peito. Alfredo e seu pai olharam incrédulos para o corpo que agora estava diante deles. Mais à frente, avistaram a silhueta de um homem ajoelhado aos pés de uma senhora que acariciava sua cabeça. Ele sabia que era a mulher da estrada, a mesma presença sinistra que Alfredo encontrara anteriormente. A cena parecia se desenrolar em um plano diferente, em uma visão espectral. A mulher, com uma expressão serena e triste, acariciava a cabeça do filho com ternura, como se estivesse finalmente oferecendo o consolo que ele nunca teve em vida. A imagem era ao mesmo tempo assombrosa e comovente, uma lembrança de que mesmo nas trevas mais profundas, havia laços de amor e dor que não podiam ser quebrados. Alfredo e seu pai, exaustos e feridos, observaram em silêncio enquanto a visão lentamente desaparecia na bruma da noite. Lentamente, subiram nos cavalos e voltaram para a vila. No total, a fera havia levado pelo menos 5 homens muito bons, incluindo seu amigo Tião. Cada rosto perdido era uma lembrança dolorosa da noite aterradora. A história havia chegado ao fim, e meu avô tirou do bolso de sua camisa uma velha bala de prata. Com os olhos fixos nela, ele disse que esta era a prova. A bala de prata que foi retirada do ombro do meu pai. Se gostaram, deixem seu like, se inscrevam em nosso canal e deixem seus comentários abaixo. Em breve estaremos postando outra história incrível. Um grande abraço a todos.